Bem-vindo ao nosso podcast Parapsicologia na Prática. Qual vai ser o tema que nós vamos trabalhar hoje? Hipnose clínica. Um super tema falando de hipnose clínica e hipnoterapia. Então, o que é isso? Como isso ocorre? Quais os elementos que envolvem a hipnose clínica ou a hipnoterapia? Eu sou Anivalda Nazário Stolfi, sou professora, sou palestrante, escritora, com larga carreira profissional na área da parapsicologia. Eu sou Wilson Rafael Stolfi, parapsicólogo clínico há mais de 26 anos, professor, escritor, ministrante de cursos e palestras, Brasil afora até mundo afora. Muito bem, meu querido, então vamos lá. A hipnose clínica, né, ou hipnoterapia, falando sobre isso. O que é isso? Vamos conversar aí com o nosso pessoal. No outro podcast nós falamos sobre a hipnose no dia a dia. Aqui nós vamos falar justamente sobre hipnose clínica. E o que é isto? É aquela hipnose utilizada na clínica, não é? Ou hipnoterapia, que é quando a partir da hipnose se faz a terapia, por isso hipnoterapia. Hipnose mais terapia, então hipnoterapia. Então a hipnose clínica, ela é utilizada para quê? Para entrar no estado mental, que é o estado de hipnose, no caso nós costumamos usar o estado sonambúlico, assim chamado, que é um nível de consciência, onde a consciência está presente, mas mais rebaixada, onde o fator crítico não se faz tão presente. E a pessoa está muito focada no hipnotista que está induzindo a hipnose. Então, ela tem por finalidade entrar nesse estado de relaxamento profundo, de mente aquietada e tal, num estado onde você acessa informações subconscientes, que é quando ocorre então a regressão de memória. Então esta é a finalidade da hipnose na clínica, fazer com que o cliente possa alcançar informações que são fundamentais para trabalhar o trauma, o problema, não é? Que está lá no subconsciente. Então a hipnose leva a pessoa através desse estado, aonde está a informação, o registro do fato traumático, que é então a regressão de memória. Não é isso? É isso mesmo. Então observe como o tema é profundo e interessante, porque muitas pessoas têm medo de hipnose, né? Pensando que às vezes podem entrar em hipnose e nunca mais sair. Então vamos também desmistificar um pouquinho esses mitos. Então, nesse sentido, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam ter esse entendimento para poderem resolver as suas questões. E deixe seu comentário, com isso também podemos lhe ajudar ainda mais. Então, a hipnose, a hipnoterapia é uma ferramenta, uma técnica muito útil, fundamental no trabalho terapêutico que envolve a nossa profissão de parapsicólogos. Porque ela é uma ferramenta que propicia, por meio disso que o Wilson explicou, atuar na causa estruturante do trauma, do problema que atrapalha a vida da pessoa hoje. Então essa é a finalidade da hipnose, levar a pessoa na regressão de memória para trabalharmos o método da reprogramação mental que chamamos. Porque já dizia, olhem só que interessante, um filósofo lá no século I, imagine, que quanto isso é falado, buscado, esse entendimento desde sempre, que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que temos dos fatos. Então a hipnose clínica, a hipnoterapia, ela tem esta finalidade, levar a pessoa a um trauma, a uma dificuldade por meio da regressão de memória para reprogramar. Isso é essencial para resolver situações mais profundas que não damos conta sozinhos, né? Mediante
atualidade. Então, situações que envolvem medos, pânicos, ou própria depressão, situações de que a pessoa não consegue prosperar, normalmente tem vínculo, relação com situações traumáticas. Nós temos muito mais situações, traumas estabelecidos na nossa mente do que imaginamos, não é verdade, Wilson? Claro. E nós precisamos entender como, de fato, funciona a mente para produzir pânico, medo, angústia, ansiedade, tristeza, ou alegria, sucesso, felicidade, prosperidade. Tudo tem origem no subconsciente. Nada acontece que tenha estado programado no subconsciente. Então, se nós não formos lá onde se estruturou o problema, nós não vamos mudar a causa básica do problema. Podemos mascarar por esforço, vontade, tentativa, calma e etc. Tudo isso é muito bom, mas ficamos no campo do consciente, no campo do esforço. Mas como o subconsciente tem por papel primeiro rodar o que ele tem programado, então se ele tem lá uma programação que, vamos dizer aqui, borboletas é perigosa, ele vai mandar medo, porque o primeiro papel do subconsciente é preservar a vida. Então se ele tem um registro lá por alguma razão, ele não escolhe o que é registrar, ele registra tudo. Então se em algum momento, lá na estruturação da personalidade, ficou registrado lá na criancinha bem pequenininha, quem sabe até na vida intrauterina, que borboleta é um inseto esquisito, diferente, desconhecido, é perigoso, registra isso como tal, e ele vai, a partir disso, mandar medo. Todos os medos são sempre proteção, mas todos os medos exagerados, equivocados, que não fazem sentido, que não tem lógica nenhuma, é porque estão com uma informação equivocada e exagerada. Então é nesse registro que o terapeuta parapsicólogo vai atuar, corrigir a informação a nível não só consciente, porque o consciente a pessoa até sabe, tem consciência que isso não é perigoso, né? Sabe que a borboleta não faz mal nenhum, mas no subconsciente não tem esse registro. Então quando você faz por esse processo hipnoterapêutico de corrigir a informação a nível profundo, a nível causa, a nível subconsciente, muda o efeito. Percebe? Então não é suficiente dar sugestões, dizer que isso aconteceu quando você era pequenininha, agora você é grande, agora você é forte. Não, isso está no campo do consciente e não vai resolver o problema. Isso não é terapêutico, de uma forma efetiva e definitiva. É terapêutico à medida que a pessoa fica mais forte, mais corajosa, convive com o problema, né, de forma melhor. Mas para mudar essa causa, há que ocorrer esse processo. Então, a hipnose, a hipnoterapia, ela vai acelerar o processo porque trabalha na causa. Então, não é só uma resistência forçada que se faz com o consciente. Tá? É muito esforço. Em algum dia, numa distração, num fato, algo que ocorreu, vai ativar esse programa que lá está. Exatamente. Isso. Então, observem que hipnose é algo muito sério, porque, sim, por meio da hipnose, facilmente ocorre uma regressão de memória. Então, para um processo terapêutico ele ter êxito e ajudar efetivamente a pessoa, é preciso saber muito bem o que fazer com a pessoa em hipnose. Então, sim, não se pode ir à hipnose de qualquer forma. Se você tem algum trauma, se você tem algo para trabalhar dentro de você, é preciso buscar informações, referências de profissionais que saibam trabalhar muito bem com hipnose, que vão lhe ajudar a reprogramar, realmente resolver a sua questão. Porque se não se sabe muito bem o processo de reprogramação, pode-se levar uma pessoa à hipnose, a um fato traumático, e não saber o que fazer e apenas relembrar uma situação e trazer à tona algo que já estava um tanto adormecido, porém não estava resolvido, né? E aí, a seriedade do profissional no uso da hipnoterapia para poder fazer a reprogramação, né?
Então, Wilson, o que você acha, já que você tocou aí nesse caso do pânico de borboleta, de contar esse caso, né, como foi esse processo, da onde veio, o que aconteceu em regressão de memória, né, para clarear um pouquinho aí como é esse processo terapêutico sobre a hipnose clínica? Então, veja, eu já tratei de 3 pessoas com pânico de borboletas, não foi só uma, mas uma que me ocorre agora um pouco mais de detalhes é que quando fizemos a hipnose, e ainda só para realçar aqui, a hipnose não resolve nada, tá? A hipnose em si é apenas uma técnica, mas é a técnica que nos leva ao campo de atuação, que é onde entra então o terapeuta, ok? Então na hipnose, regrediu na memória, e essa pessoa, uma mulher, se viu na regressão de memória, deitada num bercinho próximo à janela, com 1 ano. E de repente entrou pela janela uma borboleta que pousou no bracinho dela. E é um bicho esquisito, estranho, que nunca foi dito a ela que era aquele bicho. E ela entrou em pânico, polvorosa, quando viu aquele bicho no seu braço. E a partir deste registro, do desconhecido, do bicho feio, estranho e tal, ela registrou no subconsciente, pela emoção de medo que ela teve do bicho estranho, e ficou isso registrado no subconsciente dela. E aí, quando então ela cresce, ela vai crescer com essa informação a nível mental subconsciente. Então, quando ela me procura para trabalhar isto, vamos justamente buscar essa causa. E aí, como é que nós fazemos? Uma forma em que, eu digo assim, o processo terapêutico é meio que uma contação de história, que o próprio cliente faz, conta a própria história. Então, enquanto ela estava regredida na memória, eu pedi a ela, e que ela estava lá apavorada com aquela borboleta, né? Então me conte, mas vem cá, mas a borboleta picou você? Não. A borboleta machucou você? Não. Envenenou você? Então me conta o que aconteceu de verdade, que eu não estou sabendo. Me diga, o que aconteceu de fato? Ah, depois a borboleta foi embora. Ah, ela foi embora. Mas e daí? O que aconteceu? Agora, você me contou essa história. Você me disse que ela não te envenenou, não te picou, não te fez nada. Qual é a verdade então em relação à borboleta? Ela é perigosa? Não, não é perigosa. E ela registra a verdade. De que a borboleta, a nível subconsciente, a nível hipnose, a nível regressão de memória, porque na regressão de memória, por isso é a regressão de memória, ela está lá com 1 ano de vida, na regressão de memória. Ela está vivendo a cena no tempo e no espaço exato de quando isso aconteceu. Na memória está lá. Então, nesta memória, né, do exato momento que aconteceu, ela reconta a história de acordo com a verdade toda. Não só da verdade que pousou uma borboleta, mas que ela desconhecia e ficou com medo e com pânico. Ela me conta a verdade que ela não se dava conta. Então aí se estabelece o trauma mental, o momento do pânico desse bicho estranho, esquisito. E a mente para ali e não contabiliza o restante. E aí, então é isso que a gente faz no processo terapêutico. Ele vai registrar no nível subconsciente a verdade toda. E essa verdade que liberta. Certo? Bacana isso, não? Muito bom. Interessante. E veja a importância disso. Então não deixe de compartilhar este vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixe seu comentário. Nós vamos trazer conteúdos muito amplos neste sentido. E agora é importante também mencionar, né, Wilson, que a formação profunda, ampla e segura do profissional para trabalhar nessa área é essencial. E isto também temos a oferecer. Então, o Instituto IPAXI, nós temos um curso de formação que forma o parapsicólogo clínico para atuar com segurança, com amplitude, com conhecimento, para realmente resolver as questões das pessoas a nível da aplicação da hipnose clínica. É algo sério, muito importante, que requer uma excelente formação. E isso você encontra aí no nosso curso de parapsicologia clínica. Então, inscreva-se no nosso canal, compartilhe. No nosso próximo episódio, vamos falar um pouquinho mais. Será que você é hipnotizável? Esteja no nosso próximo episódio. Até o próximo episódio então.